Muito bom a gente estar juntos, muito bom falar com você aí na internet, na sua casa. Depois talvez você vá assistir essa mensagem em outro horário, em outro momento. Nós estamos falando sobre as histórias para viver. Histórias para viver, histórias da Bíblia que nos motivam, nos incentivam a viver. O pastor Evandro trouxe uma palavra sobre consolo e nos contou, partilhou um pouco desse momento tão especial. O pastor Rodrigo, semana passada, falou sobre contentamento, e eu vou partilhar com vocês uma palavra sobre perseverança. A palavra então, para a nossa vida hoje é perseverança. Esse tempo é um tempo muito especial de Deus para a nossa vida, e Deus tem ministrado o nosso coração. Eu fui procurar e fui ler, você tem muitas definições sobre perseverança, e você tem definições desse tamanhão, definições bem pequenininhas, né? E eu gostei muito de uma definição que é assim: perseverança é a força que não desiste, é a força que não desiste, que está em você, que está na minha vida, e que não nos permite cair, não nos permite deixar, abandonar, ir longe. A perseverança é essa força que não desiste. Eu quero partilhar com você uma história muito particular da Bíblia, e ela está dentro de um contexto muito difícil, que é o contexto do último dia de Jesus. Ele tinha acabado de ministrar a ceia, saiu para o jardim do Getsemane, e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 14, versos 51 e 52. Você vai conhecer a história de um jovem. Nós não temos a definição de idade dele, nós não temos assim, na Bíblia está escrito que ele tem 15 anos, não, nós estamos dando para ele 15 anos, por quê? Porque no texto grego, na palavra que é definida para jovem, é a palavra usada para aquele que é um iniciante, um estudante. E normalmente dentro do contexto grego e dentro do contexto judaico, essa ideia está dentro dos 15 anos, ele está começando a se virar na vida, ele está começando a aprender e a receber instrução. Dentro do caminhar judaico era assim, até os 10 anos era a responsabilidade da mãe. Até os 10 anos, ele aprendia a ler e escrever com a mãe. Dos 10 anos em diante, ele era dado para o pai, o filho, era dado para o pai para que ele pudesse ser treinado em uma habilidade, ou seja no trabalho do pai, ou na caça, ou no cuidado com as ovelhas, ou em alguma atividade que o pai desenvolvia. Então, a partir dos 10 anos, ele já começa a estudar. E quem tinha dinheiro e quem tinha posses, dos 15 anos já dava o seu filho para algum mestre, para algum professor, para algum didático, né, para poder ensinar a ele um pouco das coisas. Bom, Marcos capítulo 14, versos 51 e 52, nós estamos dentro desse momento. Os 4 evangelhos falam sobre esse momento em que Jesus é preso, mas só Marcos fala sobre esse verso 51 e 52, e diz assim: um jovem vestido apenas de um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. E aí é só isso, você pode olhar para o texto e falar assim: meu Deus, que negócio esquisito aí. Eu não vou perguntar para você quantos já pararam e olharam para esse texto, que talvez você fale assim: nossa, eu já li um monte de vezes a morte de Jesus, já participei de várias celebrações da Páscoa, nunca olhei para esse texto. É verdade, por quê? Porque ele é um texto que só Marcos cita ele. E aí, por que Marcos cita ele? Porque esse jovem é o próprio João Marcos, que é o autor do Evangelho de Marcos. Ixi, agora bagunçou tudo, hein, pastor? Como é que um evangelista que vai se propor a narrar a história de Jesus passa por esse vexame aí de ser encontrado e preso dentro de uma situação
tão esquisita, só com lençol, e quando ele é preso pelos guardas, ele se solta lá e larga o lençol e vai embora, e diz o texto que ele foi embora nu. Por que acontece isso? Meu Deus do céu! Nós estamos definindo que esse é o ano 33, e o Marcos tem 15 anos. Essa é uma história de perseverança. O começo dela é um pouco despreparada. Olha só, João Marcos vai para lá de lençol, segue Jesus meio de longe e não está muito envolvido com essa história. Os estudiosos vão dizer que Marcos tinha, e como ele morava em Jerusalém, uma das casas em que Jesus ficava quando ele ia para a Jerusalém. Jesus foi para Jerusalém 3 vezes, efetivamente, para a festa da Páscoa, e quando ele ia lá, uma das casas que ele frequentava era a casa de João Marcos. Como é que você sabe isso, pastor? Abra sua Bíblia agora no livro de Atos, capítulo 12, você vai dar uma corridinha com alguns textos comigo, na Bíblia. Atos capítulo 12, é a segunda vez que o nome João Marcos é mencionado. Atos capítulo 12, verso 12. Agora nós estamos dentro de um outro contexto histórico, dentro de um outro momento. Jesus morre, a gente sabe que depois dessa prisão, Jesus é morto, ressuscita, e ele passa 50 dias aparecendo aí para as pessoas, até que envia o Espírito Santo no domingo de Pentecostes. A igreja começa a pregar ali em Jerusalém, e uma das casas de reunião, de oração, era exatamente a casa de Maria, mãe de João Marcos. E esse período vai acontecendo. Nós temos o livro de Atos narrando as histórias. Em Atos capítulo 8, tem uma perseguição enorme que se levanta agora contra os líderes da igreja nascente. Os discípulos são espalhados, mas aqueles que moram na cidade acabam ficando lá, e essa é a situação da casa de João Marcos, que recebe uma igreja na sua casa. Atos capítulo 12, verso 12 diz assim: percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João Marcos, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Que tempo é esse? É um tempo da perseguição. A morte do primeiro mártir, dos primeiros discípulos a ser morto por conta do evangelho de Jesus Cristo, é Tiago. Lembra de Pedro, Tiago e João no barquinho? É esse Tiago que é morto. Ele foi morto por conta do evangelho de Jesus, foi preso por Herodes e foi morto. E aí agora eles prenderam Pedro também na semana seguinte, e a igreja estava orando, e a igreja começou a orar e a buscar, e de repente um milagre acontece, e o Pedro é liberado através da vida de um anjo vai lá e traz libertação para o Pedro, e ele bate na casa de quem? Vai bater na porta de quem? De Maria, mãe de João Marcos. E ali há uma coisa muito importante, há algo muito especial que ocorre nessa casa, há uma alegria, há um contentamento, o povo se reúne, as pessoas não acreditam que é Pedro, como é que ele estava preso, agora está liberado, não aconteceu nada, de noite nós estamos aqui orando, intercedendo, e ele chega. Nesse tempo nós estamos chegando no ano 44, lembra lá, 33, com a sua morte e ressurreição de Jesus. Atos 12, nós estamos no ano 44, então João Marcos não tem mais 15 anos, ele tem 26 anos agora, e ele está ali reunido, e aí a gente vai começando a ter um pouquinho das coisas sobre perseverança na nossa vida. Como é que a gente pode ter perseverança? Quando o meu coração e o seu está dobrado diante do Senhor em oração, quando nós nos reunimos para orar. Nós estamos vivendo um tempo muito especial de oração na nossa igreja. Na IPI do Brasil, nós estamos vivendo um tempo maravilhoso de mover, de despertamento, de ajuntamento de gente em cada lugar do nosso país para orar por pessoas, por igrejas, pelo mover e pela pregação do Evangelho. Nós estamos fazendo parte do Movimento Nacional de Oração.
Os pastores estão ligados a esse movimento, alguns irmãos e irmãs da nossa igreja estão ligados a esse movimento, e nós já somos hoje 5 torres funcionando. O que são torres de oração? São dias que são levantados diante do Senhor. Por exemplo, domingo, da meia-noite de domingo, do sábado para o domingo, às 0h, até às 23h59, nós temos homens e mulheres orando. Sabe quantas pessoas tem nesse domingo intercedendo durante o dia inteiro? 100 intercessores, 100 pessoas, especialmente do estado de São Paulo, do qual a gente foi colocado como coordenador para poder angariar pessoas, e você está sendo desafiado a orar também na torre de domingo. E nós temos pessoas do Nordeste, temos pessoas do Sul, temos pessoas do Paraná, temos pessoas de todos os lugares do nosso país envolvidos com isso. Agora preste atenção, nós temos domingo a torre, segunda a torre, terça, quarta, quinta, nós estamos já completando 120 horas de oração sem cessar, amém, irmãos? A igreja está se mobilizando no Brasil inteiro. Temos intercessores de uma congregação pequenininha lá no interior da Bahia, no Nordeste, lá em Manaus, e nós temos igrejas espalhadas para todo o canto do nosso país, e temos intercessores orando e clamando ao Senhor. Há um mover de despertamento, 155 pessoas foram levantadas da região do Distrito Federal, para interceder. Olha que maravilha, Deus tem levantado pessoas para orar, Deus tem nos dado um mover de oração. Para o sábado, ficou definido que será a torre de oração de jovens e adolescentes. Jovens e adolescentes, estão vivos aí, amém? Glória a Deus. Em casa também, está tudo vivo aí? Beleza, aí time, é isso aí mesmo. Jovem oração, jovem e adolescentes, estão convocados para a torre de sábado, da meia-noite até as 23h59 do sábado, porque no domingo já começa a outra torre. Pastor, e sexta-feira? Sexta-feira o pastor Rodrigo, que está ali junto com o Movimento Nacional de Oração, o pastor Rodrigo é o nosso coordenador nacional de crianças da IPI do Brasil, e ele tem movimentado, e nós vamos caminhar para isso no próximo mês, colocar as crianças dentro da torre de oração na sexta-feira, para clamar, e nós vamos fechar a semana todos os dias em oração, todos os momentos, queremos pelo menos 4 pessoas para orar em cada momento, em cada hora do dia. Você pode fazer parte desse desafio. Nós estamos orando com as reuniões de oração das mulheres, temos homens orando também, temos as reuniões de oração pela manhã às 7h30, e temos um grupo bacana lá eu chamo eles de tropa de elite, a tropa de elite da oração, e a galera chega e dá-lhe oração, os pedidos vão chegando e a gente vai partilhando, e é maravilhoso experimentar esse mover. O João Marcos só pôde manter a perseverança dele por conta da oração. No capítulo 13, vira a página da sua Bíblia aí, por favor, no capítulo 13, o verso 4 e 5, você vai perceber uma coisa, que agora João Marcos está dentro de um trabalho missionário, agora ele não é apenas mais um rapaz que está lá envolvido com a reunião de oração, agora ele foi chamado pelo Pai para experimentar um tempo novo. Atos capítulo 13, verso 4 e 5 diz assim: enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, proclamavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. João Marcos foi levado como auxiliar. Agora nós já estamos no ano 46, João Marcos com 28 anos. Um menino animado, forte, vigoroso, está animado para o trabalho missionário, experimentou o contato com Barnabé e Paulo, e disse, vamos para a obra missionária? Vamos, então vamos embora. Atos capítulo 13, verso 13, dá uma olhada no que acontece. De Patos, Paulo e seus companheiros navegaram para Pergue, na Panfilha. João os deixou, e ali voltou para Jerusalém. Os estudiosos vão dizer que João ficou com medo de encarar o deserto, e ele volta para casa. Aquele menino que estava animado, que estava todo feliz por participar de uma obra missionária, olha que ele
encarou a dificuldade e ele olhou e falou assim: acho que esse negócio não é para mim não, vou embora. Não manteve a sua perseverança. Teve medo do deserto. O deserto tinha 3 grandes perigos. Primeiro, só de ser o deserto já era difícil atravessá-lo, e eles faziam isso em caravanas, por conta do segundo problema, que era a possibilidade de morrer, os assaltos no meio do deserto. Caravanas de bandidos assaltavam essas caravanas que estavam atravessando o deserto. O terceiro medo era o frio da madrugada. O frio, a situação hostil, talvez ficar sem comer, talvez ficar sem um lugarzinho quentinho para dormir. Acho que esse negócio não é comigo, não é melhor, linha na pipa, vou embora. Voltou para Jerusalém. E agora? O que a gente faz com esse menino? Bom, ele tem 28 anos e o medo toma conta do seu coração. De repente, algo começa. Lembra que eu falei para você que João era um menino de oração, volta para casa. O que tem na casa dele? Uma célula. A mãe, junta os irmãos, vamos orar. O menino voltou. Vamos orar por ele. Você conhece essa história? Nós temos um missionário que está passando por dificuldade, vamos clamar por ele na célula. E aí a célula começa a clamar, começa a buscar ao Senhor, e Deus começa de novo a falar através do Espírito Santo na vida desse jovem. E aí algo começa a mover o coração dele. Bom, havia uma grande reunião no presbitério, Atos capítulo 15, dá uma virada na sua Bíblia aí por favor, e chega a Atos capítulo 15, há uma grande reunião do presbitério, o apóstolo Paulo, Barnabé, outros líderes da região foram chamados para essa grande reunião em Atos 15, e a reunião era para decidir o seguinte: as pessoas estavam se convertendo, os não judeus estavam se convertendo, e alguns judaizantes que queriam empurrar goela abaixo a lei, e os ditames da lei, todos os pacotes da lei, para aqueles que haviam se convertido, que eram gentios, estavam dizendo o seguinte: é necessário o fulano fazer a circuncisão, para ser crente em Jesus. E aí a discussão foi acalorada, foi grande, e a conclusão foi: nós não precisamos, porque em Cristo a salvação para nós é eterna, tanto para judeu, grego, gentil, bárbaro, cita, para qualquer um, homem, mulher, criança, adulto, é só Jesus que salva. Pronto, definiu isso. E aí o Barnabé e o Paulo disse: bom, a solução está boa, agora nós temos que anunciar para as igrejas que nós estamos evangelizando, que só Jesus salva. Maravilha? Vamos voltar para a viagem missionária. Bom, maravilha. O Barnabé falou assim para o João Marcos, que estava lá em Jerusalém, a reunião ocorreu em Jerusalém, ele disse: bom, agora eu quero que você venha conosco, porque eu ouvi que você está disposto. Não, eu estou disposto, eu quero ir, agora eu vou sem problema nenhum. Bom, Paulo ia começar a sua segunda viagem missionária, por volta do ano 50, 51, a segunda viagem missionária. Olha lá, por favor, Atos 15, verso 38 e 37 e 38. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Esse menino já deu trabalho, não vamos levá-lo. Veja bem, recapitulando um pouquinho, João Marcos já foi para Jesus despreparado, só com o lençolzinho, passou vergonha, passou carão e fugiu. A segunda situação, na obra missionária, João Marcos teve medo. Oh, meu coração, como é que vai ser? É muito difícil, essa ideia de trabalhar como missionário é muito complicada, muito difícil, eu não quero esse negócio para mim não. Vazou, certo? Terceira situação, agora que ele está animado, agora que ele quer, agora que ele já amadureceu, agora já nós estamos por volta do ano 50, João Marcos tem 32 anos, um jovem
maduro, amadurecendo, já com experiência, líder de célula, a reunião da oração ele já dirigia, estava tudo tranquilo, ele já tinha pedido perdão, ele já havia pedido perdão para Deus, para o Espírito Santo, ele estava em conciliação com o Pai, e agora ele chega para o Paulo e diz assim: Paulo, eu quero ir. O Paulo diz o que para ele? Nananina não, agora você não vai. Meu Deus do céu, que dureza! Por que isso agora, Paulo? Não. Paulo diz que ele não vai. Sentimento de rejeição toma conta do coração desse menino. Ele se sente angustiado. Preste atenção, 3 coisas. No despreparo, ele seguia Jesus de longe. Estava não tão equipado assim, sem compromisso. No segundo momento, João Marcos tem medo. O deserto, a restrição, o limite, as dificuldades. E ele diz: eu não quero. No terceiro momento, ele diz agora: eu quero ir. E o Paulo diz: não. E aí, João Marcos, eu não sirvo, não consigo, não presto. Talvez você possa dizer assim, como a gente pensou nessa história, que posicionamento duro este de Paulo. Paulo, pregador do amor, da restauração, da reconciliação, teve um posicionamento duro. Irmãos, algumas vezes a igreja acaba tomando decisões difíceis. Por exemplo, quando alguém erra, peca, e o conselho e a igreja tem que exercer o processo de disciplina. Para quem está do lado, vendo, fala assim: nossa, que dureza, como pode a igreja disciplinar alguém? É demonstração de amor. Hebreus capítulo 12 diz que o Senhor disciplina e corrige a todo aquele que recebe. Se você está sem correção, não é filho do Pai, porque o Pai corrige e disciplina a todo aquele quem recebe. Se estáis sem correção, não sois filhos, sois bastardos. Quando um pai ama o filho e corrige o filho, é difícil, é duro, mas é necessário. E a gente pode olhar para o lado do Paulo e dizer: nossa, que duro. E talvez Paulo possa olhar para ele e dizer assim: esse menino precisa de perseverança. Vamos ver até onde ele quer mesmo. Você já foi desafiado assim? Né? Para criança a gente sabe assim, a gente entra numa loja com uma criança, ele quer o primeiro brinquedo que ele vê, certo? Aí você fala assim: tá bom, vamos pegar isso aqui. Aí daqui a pouco ele anda mais um pouquinho, aí eu quero isso aqui. Agora tá bom, vamos pôr aqui. Aí daqui a pouco mais um pouquinho, é esse que eu quero. É isso mesmo que você quer? Tem coisas que o Pai vai trabalhando comigo e com você, vai aquietando o meu coração e o seu. A Bíblia diz que Barnabé assume uma responsabilidade muito especial e chama para perto de si. Essa é a mesma igreja. Paulo faz parte da igreja e diz um redondo não para ele. Barnabé faz parte da igreja e diz assim: esse irmão precisa de cuidado, deixa eu cuidar dele. E cuida dele. E a história de João Marcos muda completamente. Abra sua Bíblia no livro de Filemão, um pouquinho para frente aí. Filemão, vou ajudar para você ficar bem fácil. Quem não está com o celular aí, que fica fácil de achar o Filemão, ele é vizinho do Hebreus. Timóteo, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Não tem mais capítulos, é um capítulo só, verso de número 24. Filemão, capítulo 1, verso 24. Olha, acho que um dia eu vou inventar um negócio de abrir um negócio desse mais fácil. Eu acho que eu vou inventar um negócio desse aqui para abrir mais fácil. Acho que devo ganhar dinheiro com isso. Dá trabalho sempre. Filemão, capítulo 1, né, só tem um, verso 24. Olha o que Paulo fala, porque Filemão é o autor da carta de Paulo. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Agora, nós estamos no ano 61, João Marcos tem 43 anos.
ele roeu a corda e ele queria ser restaurado com 20, ele roeu a corda com 28, queria ser restaurado com 32, mais 11 anos agora, de cuidado, discipulado por Barnabé, bem perto dele, abençoando a vida dele. Agora com 43 anos, o apóstolo Paulo já sabe quem é João Marcos, já está dentro da visão, e João Marcos já está sendo útil, abençoador, e o Paulo chama ele agora de cooperador, aquele que trabalha junto, aquele que opera junto, aquele que trabalha na mesma visão, aquele que está dentro da mesma ótica. 1 Pedro capítulo 5, verso 13, preste atenção, a história diz que João Marcos foi levado para Roma, para abençoar Pedro. 1 Pedro capítulo 5, verso de número 13, Pedro é morto em Roma. 5,13 diz assim: aquele que está em Babilônia, quer dizer Roma, também eleita, envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho. Agora o Pedro está dizendo para as igrejas que ele está escrevendo, que João Marcos é como se fosse um filho. Veja, aquele que não estava preparado, totalmente despreparado, aquele que teve medo, aquele que fugiu e aquele que foi rejeitado, agora o Paulo chama ele de cooperador, o Pedro chama ele de meu filho. Por que isso acontece? Há algo muito especial. Se você for ler alguns comentaristas, você vai ver que o Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. Marcos foi escrito por volta do ano 64, com uma contribuição muito especial do apóstolo Pedro. Marcos foi escrito no ano 64 pelo João Marcos, que agora tem 46 anos. Lá do 15, meninão que foge, que desaparece, mas que persevera na oração. Agora com 32 que vai para, com 28 que vai para a viagem missionária e foge, com 32 que quer e é rejeitado, com 46 anos ele escreve o Evangelho de João. Sabe qual é a visão de João a respeito de Jesus? Mateus escreve dizendo que Jesus é o rei. João escreve dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Lucas escreve dizendo que Jesus é o Filho do homem. Marcos escreve dizendo que Jesus é o servo. Ele veio para servir. Maravilhosa visão. Com 46 anos, os olhos dele se descortinam, olhando para o Senhor, deixando o Espírito Santo ministrar o seu coração, ele é impactado pela presença do Senhor. O último texto que fala sobre João Marcos é 2 Timóteo, capítulo 4, volta um pouquinho para trás, antes de Hebreus, Filemão, Tito, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, a última carta que Paulo escreve na prisão, na sua segunda estadia em Roma, segunda prisão em Roma, muito mais dura, mais cruel, mais restritiva para ele. Verso 11 diz assim: só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque me é útil para o ministério. Olha só, Deus, como Deus é bom, aquele que negou, disse, eu não quero esse menino, não, agora pode trazer para mim, ele é útil. Como Deus muda as coisas, como Deus transforma aquele, como o tempo de disciplina foi maravilhoso para o coração de João Marcos. Muitas vezes a palavra de Deus é extremamente correta, e a Bíblia diz assim, que todo aquele que é disciplinado, ele vai resmungar, ele vai chiar, ele vai ranger os dentes, vai ficar nervoso, ai meu Deus, não gosto desse negócio. Mas aqueles que são por ela exercidos, ao final da disciplina, produz frutos pacíficos de justiça.
para a sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, se um dia o Senhor te chamar para um processo de disciplina, não fique rebelde, não diga assim: quem são vocês para me disciplinarem? Porque essa é a primeira palavra que vem na boca de alguém que precisa passar por disciplina. Ficar bravo. Vamos usar uma linguagem bem ruim para nós aqui, dá coice até na sombra, certo? Fica nervoso, nervosinho, mas ele precisa de disciplina. Mas quando alguém é disciplinado e entende esse processo da correção, o Espírito Santo está com ele, e agora o apóstolo Paulo pode dizer assim: chame esse menino que ele é útil para a minha vida. Você pode estar perguntando assim: pastor, o que isso tem a ver com perseverança? Esse tema não acaba nunca, acabou, viu gente? Acabou, não tem mais nenhum texto que parece João Marcos. Diante do despreparo, gerou no coração do João Marcos busca em oração, 11 anos. Diante do medo, gerou submissão ao discipulado. Barnabé entra em cena e traz esse menino para perto dele, 11 anos. Diante da rejeição da sua vocação, gerou bons serviços e frutos para o reino de Deus, e ele escreve o Evangelho de Marcos, a biografia de Jesus, a partir da ótica de Pedro, e dos detalhes que Pedro trouxe para a vida dele. O agir do Espírito está sobre a vida daquele rapaz. Quais foram os resultados da perseverança de João Marcos? Viram a fé que havia no seu coração, viram a sua utilidade, e vemos hoje nós vemos o resultado da perseverança desse jovem, o próprio Evangelho de Marcos. Quais foram os desafios para a nossa vida? Para a vida de João Marcos, ele passou pelo despreparo, pelo medo, pela rejeição, humilhação. Algumas vezes nós somos chamados por Deus para perseverar no casamento, perseverar nos relacionamentos, de lidar com gente difícil. Olha, gente difícil é difícil de lidar, certo? Especialmente quando alguém se posiciona como difícil. Eu sou difícil mesmo, viu pastor? Mas é complicado, hein? Vai precisar do lado da disciplina. Perdão. Algumas vezes precisamos perseverar na célula, nos ministérios, no discipulado, perseverar na criação e na disciplina com os filhos, perseverar em Cristo e no mover do Espírito. Agora preste atenção, por favor. Deus não desperdiça nenhuma situação ruim que você passou, e nos torna melhores, certo? Deus não desperdiça nenhuma situação ruim que passamos, e nos torna melhores. Como é que faz isso? Um exemplo bem especial de perseverança, desse agir de Deus, de como Deus age gerando na minha vida e na sua perseverança, é a figura do Barnabé. Sabe o Barnabé? Que pegou o João Marcos e caminhou com ele 11 anos. Barnabé discipulou a Paulo 14 anos. Barnabé agora vai discipular João Marcos 11 anos, vai caminhar com ele. Alguns anos muito de perto, outros anos apenas prestando relatórios, porque João Marcos já estava na ativa. Barnabé é um bom exemplo do agir do Espírito Santo. Preste atenção, ele foi enviado por Deus, acolheu João Marcos, cuidou do João Marcos, instruiu João Marcos, treinou João Marcos e enviou João Marcos, certo? Um modelo de agir do Espírito Santo. Ele não desistiu de João Marcos. Preste atenção aqui em mim, por favor, um pouquinho. O Espírito Santo nunca desiste
de você. Amém, irmãos? Nem de você que está em casa, nem de você que vai assistir em algum lugar esse sermão. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está se movendo na nossa vida. Nós estamos vendo isso, estamos percebendo isso na nossa igreja, na nossa vida, na fidelidade dos irmãos. Nós estamos percebendo isso na fidelidade das células, nós estamos percebendo isso na fidelidade do agir de Deus, nas respostas de oração que colocamos diante do Pai, que oramos, que clamamos, e que outras pessoas estão orando também pelos mesmos pedidos, e Deus tem respondido o mover do Espírito. O Espírito Santo está falando com você agora, comigo, assim como ele usou Barnabé para falar, para desafiar, para consolar, para trazer João Marcos, vem cá. O Paulo foi muito duro comigo. Vem cá, menino, vamos comigo. Vamos para Chipre. Vamos lá para Chipre. Vamos começar o nosso discipulado lá na nossa casa, lá na minha casa. E começou o cuidado dele. E aí a próxima etapa, foram para Jerusalém. E depois foram para outros lugares. Maravilha. Deus está ministrando nosso coração. Quero ler com você um último versículo. João capítulo 16, verso 13. Por que o Espírito Santo faz isso? João 16, 13. Jesus falando a respeito do Espírito Santo. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, e não falará de si mesmo, falará apenas o que ouviu, e lhes anunciará o que está por vir. João 16, 13. Barnabé é esse exemplo do agir do Espírito. Eu não sei quanto a você, mas eu fui abençoado por um Barnabé, certo? Deus colocou um Barnabé na minha vida, para não desistir de mim. Deus colocou um carrapato, daqueles que gruda assim, ó, que não larga. Talvez, eu falei hoje pela manhã assim, que muitas vezes a gente ora para que Deus converta o fulano A, o B, o C, marido, mulher, esposa, pai, mãe e filho, algum amigo, e aí a gente fala assim, meu Deus, como é que eu vou falar com ele, mas ele não quer me ouvir? Eu falei, muda de oração, pede para Deus colocar um Barnabé na vida dele, um amigo, um bom amigo, para caminhar ao seu lado, talvez um chefe lá na empresa onde ele trabalha, alguém de influência perto da vida dele, alguém que está bem próximo dele, dizendo assim, ei, vem cá, eu quero caminhar com você. Põe um Barnabé na sua vida, põe alguém para caminhar ao seu lado, põe alguém para te motivar, quando você estiver com medo, dizendo assim, não irmão, em nome de Jesus vamos. Quando você estiver se sentindo rejeitado, eu entrei na igreja, ninguém olhou para mim, ninguém falou comigo, alguém vai dizer assim, meu irmão, em nome de Jesus, o Espírito Santo te ama, Jesus está perto de você. Quando você se sentir despreparado, que não está pronto para essa história, está começando a servir ao Senhor, eu falei pela manhã que quando eu vim para a igreja, eu falava assim, a igreja não é minha não, eu estou indo naquela igreja, eu estou indo lá, não, eu estou frequentando, não, mas eu vou lá de vez em quando, porque eu não tinha tomado uma decisão por Jesus ainda, então a igreja não era minha igreja, eu tenho uns amigos lá, uns amigos bacanas, mas é uns amigos, é a igreja dos meus amigos, é a igreja da Luciana, filha da dona Elza, irmã da Suzana, é os meus amigos, estavam na minha classe, e aí eu vim na igreja uma vez por causa dela, que a gente estava lá conversando, e ela era uma boa amiga, a gente estava junto, eu conhecia o Luiz Abel, conhecia os irmãos, e vamos para a igreja então, beleza. Mas não era a minha igreja. Talvez você esteja assistindo a gente pela televisão, no seu celular, pela internet, e você está gostando da igreja, achando legal esse negócio aqui, mas a igreja não é a sua igreja ainda, você não assumiu esse compromisso. A nossa oração é para que em nome de Jesus, o Espírito Santo coloque perto de você um Barnabé abençoado, daqueles bem carrapatão de grudar mesmo, assim, daqueles que gruda e não larga, amém irmãos? Perseverança,
perseverança em revelar a Jesus, de enxergar Jesus. Aquele menino só olhava para as dificuldades, só olhava para o medo, só olhava para o seu sentimento de rejeição. E o apóstolo Paulo disse: eu não quero você. Mas o Barnabé disse: olha para Jesus, deixa o Espírito Santo usar a sua vida, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Eu quero encerrar orando por você, orando para que essa perseverança, essa força que não desiste, essa é a definição que a gente trouxe para você de perseverança. Nós temos muitas outras delas, mas a força que não desiste na sua vida, irmão, é o Espírito Santo, que te leva aos pés de Jesus, que te leva a prostrar-se, não diante do Paulo nem do Barnabé, mas te leva a prostrar-se diante do Senhor, diante daquele que morreu e ressuscitou, da história contada não apenas de ouvir falar, mas de uma vida entranhada da fé, que entrou poderosamente na nossa vida. O Espírito Santo quer falar com você, o Espírito Santo quer desafiar o seu coração. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, antes da gente orar. Você entende que essa palavra de perseverança é para a sua vida hoje? Amém? Amém? Levanta só a sua mão para eu saber se essa palavra é para você. Amém, irmãos. Glória a Deus. Então eu quero orar pela sua vida. Eu quero desafiar você para esse tempo. Um tempo de se dobrar diante do Senhor. Talvez você precise agora do tempo de oração. Talvez você precise do tempo agora de aquietar o seu coração e permitir que o Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Talvez a sua oração é: Senhor, tira todo o medo da minha vida, tira todo o receio da minha vida, tudo aquilo que tem trazido opressão para o meu coração. Eu quero dar um passo de fé. Talvez o Senhor te chamou para uma boa obra e você se sente rejeitado, rejeitada. Mas logo eu, por que Deus não chama os outros lá, tão conhecedor, tão sabido aquele povo? Por que Deus não chama eles? Vai chamar eu logo? O Espírito Santo quer falar com você, quer te trazer e quer gerar em você a capacitação que vem do Pai para a sua vida. Quer te levar aos pés de Jesus Cristo. Quer que você se renda totalmente, não tenha medo, não sinta rejeitado, não sinta despreparado, porque é o Espírito Santo que o capacita. Eu vou dizer assim, eu procurei em vários livros, em vários lugares, eu nunca vi em lugar nenhum que eu li, em que o João Marcos foi fazer uma faculdade, ele estava fazendo a terceira faculdade, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado para servir. Ele foi se submeter. Na submissão, ele foi habilitado. Na sua se dobrar, na sua decisão de se dobrar ao Espírito Santo, ele recebeu o carimbo de aprovado. Ele recebeu o carimbo de cooperador, de filho e de servo útil. Quero orar pela sua vida, para que a perseverança do Espírito Santo seja sobre você, e que você também receba do Senhor essa maravilhosa capacitação. Não foram as faculdades que carimbaram o certificado do João Marcos, que deixou para nós um legado tão especial. O Evangelho de Marcos é fruto de um relacionamento com o Espírito Santo, é fruto de um relacionamento de um homem que se submete à vontade de Jesus. Vamos orar? Queria convidar você a ficar em pé agora. Espírito Santo, diante do Senhor, diante do teu altar, diante de Jesus Cristo, nós nos rendemos, nos dobramos diante do Pai, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós nos submetemos à tua vontade e clamamos por nossa vida perseverança para os momentos de despreparo, momentos de medo, momentos de rejeição, onde o nosso coração se sente abatido, caído. Que teu Espírito Santo nos encha com vigor, com a unção, com a bênção, com o renovar do teu cuidado sobre nossas vidas. Nós
estendemos nossas mãos ao Senhor e recebemos do Senhor aquela porção dobrada do Teu Espírito, para poder caminhar e trilhar e andar pelos desertos sem medo, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, aquele que começou boa obra e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, aquele que nos leva até por lugares extremamente difíceis, mas onde o Senhor está, ali é céu para mim também. Louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu poder. Gera em nós a perseverança. Aqueles que estavam caídos sejam levantados, aqueles que precisam ser disciplinados sejam corrigidos e colocados em pé para a glória do Teu nome. Aqueles que estão alongados, longe, vendo só de longe, traz eles para bem perto do Senhor, da Tua igreja, Jesus. Pai, no Teu nome nós nos reunimos neste lugar. E também nos reunimos em casas, em lugares tão especiais, onde o Senhor está se revelando hoje. A Tua palavra ministre poderosamente os nossos corações. Pai, nós nos consagramos ao Senhor e pedimos que o Senhor gere perseverança na nossa vida, no nosso coração. Segura bem firme as nossas mãos, Pai, para que não possamos desviar os nossos pés e trilhar o Teu caminho, dirigidos, orientados, movidos pelo Teu Espírito Santo. Recebe, Pai, a nossa oração, recebe, Pai, a nossa consagração. Nós consagramos ao Senhor nossa vida. Nós oramos para que a perseverança do Senhor esteja em nós, a força que não desiste. Nós oramos em nome de Jesus.